Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Bom dia, crianças! E um feliz sábado, né, Lavínia? E um feliz sábado! Bom, hoje, nesse sábado, nós vamos estudar um pouquinho sobre a história de Daniel. Mas em qual parte da história de Daniel? Daniel na cova dos leões! Daniel na cova dos leões. Bom, Daniel, ele era um homem muito fiel a Deus. E ele orava várias vezes ao dia. Só que naquela época, era a época do rei. Qual que era o rei daquela época? O rei Dario. O rei Dário. E esse rei Dário, ele era muito amigo de Daniel, mesmo Daniel adorando a Deus. Mas só que tinha alguns homens invejosos naquela época. E aqueles homens viviam querendo colocar Daniel contra o rei, sempre querendo deixar Daniel para baixo. Mas só que eles nunca conseguiam achar alguma coisa errada em Daniel. Só que um dia, alguns desses homens tiveram uma ideia. Vamos falar para o rei com uma lei que eles só podiam adorar ao rei. Daí eles chegaram no rei Dário e eles falaram o que pro rei Dário? Que era só para orar para o rei. Só para orar para o rei. Só adorar o rei. Nem outro homem. Nem outro deus que os outros adoravam, só tinha que adorar o rei. E o rei, se sentindo maior, falou, beleza então. E assinou lá a lei. E a partir daquele dia, os homens falaram, agora sim nós conseguimos detonar Daniel. E Daniel ficou sabendo dessa lei. Mas Daniel, como era muito amigo e muito fiel a Deus, ele falou bem assim, eu confio no meu Deus e eu sei que o meu Deus vai me proteger. Então, Daniel mesmo assim continuava orando. E era legal que naquela época, Daniel, ele morava numa casa muito grandona, né? Porque antigamente Daniel ele era bem importante naquela época. E ele morava numa casa bem grandona que lá no topo tinha uma janela, que nem tá representando aqui, olha. Tinha uma janela e ele sempre abria aquela janela para todo mundo ver ele orando. E depois dessa lei, ele continuou fazendo isso, porque ele sabia que Deus o protegeria. Daí, os homens maus viram Daniel fazendo aquilo e foram lá correndo pro rei. Daí, quando eles contaram pro rei, o rei ficou um pouquinho chateado, porque ele era muito amigo de Daniel. Mas, como ele tinha assinado a lei, não tinha como mudar, né? Então, o rei teve que ser forçado a jogar Daniel nas covas dos leões. Então, Daniel teve que... Os guardas, né, foram buscar Daniel e jogaram Daniel nas covas dos leões. Com uma corda. Com uma corda. Isso aí. Então, os soldados foram lá na casa de Daniel, pegaram eles e jogaram na cova dos leões. E sabe o que os leões fizeram? Rar! Pra cima de Daniel. Não é assim a história, não. Deus fechou a boca desses leãozinhos e depois o rei veio depressa ver se Daniel estava vivo mesmo. Isso aí, gente! E quando Deus fechou a boca dos leões, Daniel continuou orando lá. E como eu tinha contado pra vocês, o rei Dário, que era naquela época, ele era muito amigo de Daniel. E naquela noite, o rei não comeu, não bebeu, não quis ouvir música, não dormiu de preocupação. E quando chegou bem de manhãzinha, o que o rei fez, Lavínia? Ele foi ver se o Deus de Daniel realmente era verdadeiro. Daí, o rei Dário foi lá de manhãzinha e perguntou bem assim, Daniel, o seu Deus te protegeu? Daí lá do fundo, o rei ouviu uma voz falando, sim, rei Dário, o meu Deus me protegeu. E o rei ficou muito feliz porque o amigo dele tinha sobrevivido. Daí tiraram Daniel de lá de dentro e o rei falou bem assim, que agora todos poderiam adorar ao Deus de Daniel, porque o Deus de Daniel era realmente o Deus verdadeiro. E sabe o que aconteceu? Lavínia, você sabe o que aconteceu com alguns dos homens maus? Sabe o que aconteceu com eles? Não. Eles foram jogados na cova dos leões. E o rei Dario disse bem assim pra eles, pois vocês vão descobrir como o rugido do leão é poderoso. Isso aí. Daí jogaram alguns dos homens maus e os leões devoraram os homens maus. Aí depois eles morreram.
Moral da história: nós devemos sempre confiar em Deus e nunca ter vergonha dele. Quando as pessoas começarem a falar demais por causa do nosso Deus, por causa do seu Deus, por causa do seu Deus, você olha e fala: o meu Deus é verdadeiro e eu confio no meu Deus. Então, a partir de hoje, nós devemos ser mais amigos de Deus, ser mais confiantes nele, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar muita gente, né, Lavínia? Aham, e mesmo que eles não confiem no Deus, mesmo assim, você deve nem ligar para isso e confiar em teu Deus mesmo assim. Isso aí. Vamos orar? Sim. Querido Deus, eu quero que abençoe essas crianças, que elas fiquem ainda mais fiel em Deus como o Daniel. Em nome de Jesus, amém.